Pessoal, boa noite. Como é que estão? Estão me escutando bem aí? Tudo beleza? Tranquilo. Ótimo. Então vamos começar a nossa live. Já deu tempo. Boa noite a todos, Misael. Bom, olha só, turma. Primeira coisa, né? Lembrar vocês aí que nós deixamos o trabalho aí pro dia 31. Mantém lá pro dia 31, tá? O e-mail aí que vocês receberam, não sei, pode ser que tenha alguém inscrito em outra turma do tipo, se inscrever microcontroladores, recebeu algum aviso de microcontroladores, ou então, né, eu costumo fechar o sistema durante a minha aula, né, então pode ser que ele tenha recebido um aviso, mas eu não lembro de ter programado nada de aviso antes, né. Bom, enfim, é do dia 31, tá? Não se preocupe, até dia 31 aí vocês, no horário da aula, até o horário da aula vocês podem entregar, tá? Começou a aula, encerra o prazo de vocês, tá? Então vai lá até as 19h20, tudo bem? Então mantém isso aí, tá? Foi aquilo que nós combinamos aí, tá? Bom, o que nós vamos falar hoje, né? Hoje a gente vai falar aí, porque nós já falamos da transmissão AM/DSB, falamos da modulação AM/DSB-SC, falamos da modulação SSB e também falamos no nosso VSB, né? Vestigial Sideband. E também colocamos aí como é que é feita a demodulação na recepção do AM/DSB. Falamos também como é que era a demodulação no rádio, que seria AM DSB-SC, né? Então comentamos até que a portadora tinha que ser perfeitamente inserida no dispositivo para que não houvesse erro nenhum. E se fosse no SSB, né, a inserção da portadora gera um erro, mas não é um erro crítico, né? É um erro que dá algum problema na qualidade do som, né, na qualidade do som, mas que é completamente aí, aceitável, né, para os padrões de uso de um rádio amador, né, de um rádio PX, um rádio da faixa de cidadão. Hoje nós vamos ver realmente como é que funciona o rádio por dentro, como é que é um receptor, né, de rádio. E lógico, nós vamos focar num receptor AM/DSB, que é o mais simples, mas o conceito vale para todos os rádios, para rádio de FM, para rádio PX, né, que é a rádio do faixa cidadão SSB, para a televisão, né, para televisão também é aceitável. E o que muda aí um pouco por exemplo, tem características diferentes, por exemplo, no SSB, em que eu preciso gerar uma onda portadora dentro do meu rádio. Então, isso, obviamente, é diferente de uma rádio comum AM/DSB, que não é necessário essa geração desse sinal interno. Então, essas características são diferentes. Óbvio, por exemplo, um rádio FM, apesar dele ter as mesmas características, as mesmas etapas, funcionar praticamente da mesma maneira, ele trabalha, né, com um demodulador FM, não com um demodulador detetor de tensão, como a gente viu aí no AM. Tá? Então, mas basicamente os rádios eles são muito parecidos, o conceito dele é muito igual, né? Muito igual. Então é um rádio aí consagrado aí, a maioria deles, né, trabalha com esse sistema que a gente vai mostrar aí para vocês. Eu gosto muito de mostrar circuitos, principalmente a transistor, né, que são os circuitos aí mais fáceis de serem entendidos, né, e que você pode compreender, então, o que está acontecendo com eles, etc. Então, para que a gente possa, então, visualizar melhor como é que é um circuito desse rádio, né,
E, por sua vez, também óbvio que hoje, gente, com a grande integração, então a maior parte desses circuitos aí são integrados, estão dentro de um circuito integrado e a gente não os vê. Mas o fato da gente não os ver não retira, né, o nosso conhecimento, saber como é que eles funcionam por dentro, como é que eu poderia fazer esse cara trabalhar, né, se ele não fosse integrado, ou ele tá tipo, olha, eu quero sim fazer um dispositivo integrado, e aí, como é que a gente faz? Né, tem que partir, então, desses dispositivos que são discretos, né, dos nossos transistores. Então, por isso eu vou mostrar aí o circuito. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês por favor, abram, né, como de costume, o microfone e questionem aí sobre os circuitos e tal, né? A gente não tem um domínio total deles, mas a grande maioria a gente tem um domínio e a gente pode conversar, né, e discutir com vocês. Bom, então, em suma, o receptor ele vai ser encarregado aí de sintonizar uma das ondas, né, das que são captadas na antena. Então a antena não faz distinção do que está chegando nele. Está chegando nele, na antena, ele está mandando para dentro do rádio aí, né? Então, basicamente, o que chega do sinal de antena para dentro do rádio são todas as emissoras, mais ou menos naquela faixa de frequência que ela pode receber. Né? Então, isso tem a ver com o quê? Com a largura, o comprimento da antena. Né? Então, com o comprimento da antena. Então, para cada comprimento de antena, eu tenho uma faixa de recepção aí mais adequada. E pode acontecer de uma mesma antena pegar várias faixas aí, porque eles estão sintonizados aí em uma onda, em um quarto de onda, um oitavo de onda, um 32 avos de onda. Então são todas é, faixas de frequência aí que eles podem receber. Né? Então eles podem receber. Para ter uma ideia, quanto maior a frequência, menor a antena. Né? Então a ideia é basicamente isso. Então a antena acaba por captar, né, todas as emissoras de rádio que estão numa faixa. Vamos supor aí, se a gente escuta o AM ou o FM, a antena não faz distinção de qual estação que está sendo recebida. Ele acaba recebendo todas as emissoras. Né? Então, da emissora do 89 lá do início, do dial da FM, por exemplo, 88 MHz, até os 108 MHz, ela vai receber todas aí indistintamente de qual é ela. Então, faz parte do rádio receptor a característica de sintonizar uma das frequências, né? Uma onda só, que é aquela que a gente quer reproduzir, né? Aquela que a gente quer reproduzir. E aí um detalhe, né, é que a gente necessita, a gente gosta, a gente quer o quê? Fidelidade. Obviamente que essa fidelidade tem a ver com o quanto o que foi transmitido é fiel, né? Então, no caso de rádios AM, a fidelidade vai até 5 kHz. Então, não é lá aquela fidelidade, né? Já no rádio FM, ele além de ser estéreo, que é uma característica que não temos no AM, né? Além de ser estéreo, ele também vai numa faixa maior, aí até 15 kHz, o que detém aí uma fidelidade de som maior, né? Então é mais fidedigno aí a informação que é transmitida. E, obviamente, a recepção também a gente deseja que ela seja na altura do que foi transmitido, né? Então, no AM é transmitido até 5 kHz. Não é possível, então, receber um sinal com qualidade de faixa de frequência superior a 5 kHz. Então, a nossa fidelidade está, obviamente, ligada a essa faixa de frequência que foi transmitida. Né? Então, o que acontece? O campo magnético que é gerado na antena do transmissor, ele vai em todas as direções e ela vai decaindo a sua potência com o quadrado da distância. Então, a queda de potência desse sinal é grande,
né? Uma vez que para cada metro, por exemplo, a potência cai aí ao quadrado, né? Então a queda logarítmica aí é muito grande. Mas, né, quando a antena recebe esse sinal, mesmo que fraco, né, ela acaba fazendo aí que, por indução, ela acaba então gerando uma corrente elétrica, né? Obviamente, como o sinal de potência é fraco, essa corrente elétrica vai ser fraca aí, mas ela vai ter as mesmas características do sinal de RF que foi transmitido, né? Então esse sinal de RF que foi gerado lá na transmissora, né? Lá na estação de rádio, ele vai chegar e vai ter as mesmas características. Então, o que ocorre aí com esse sinal? Ele vai ter característica débil, uma vez que essa potência ela vai caindo aí com o quadrado da distância. Então, não tem jeito de você focar. Obviamente que outros tipos de transmissão mais focados podem ter um sinal mais forte, né? Mas esses que são de comerciais, né? Rádios comerciais, que você vai transmitir para todo mundo que está numa determinada região, etc., eles vão cair realmente vão cair muito a potência e a entrada, então, vai ser ser pequena em função desse sinal fraco aí que está sendo recebido. Aí o que é fidelidade de reprodução? É fazer com que a informação que eu estou gerando dentro do meu rádio receptor seja tão próxima quanto o que foi gerado na fonte de transmissão. Então a gente tem que, né, a gente vai prezar aí por um mínimo de distorção. Quanto menor a distorção, quanto mais próximo do sinal original, mais fidedigno, maior fidelidade eu tenho, né, dessa reprodução. Tá bom? Então essa é a ideia aí, né, de um rádio receptor. A ideia é que ele seja fidedigno aí ao que está sendo transmitido, né? E obviamente não pode gerar mais do que a gente tem. E aí, como a gente diz, todo rádio precisa de uma antena, né? Todo rádio precisa de uma antena. E essa antena, normalmente, a gente pode acoplar ela ao rádio, né? A gente pode acoplar ela ao rádio, então, aqueles que você puxa, levanta, tal, com telescópica, né? Então, essa é são antenas tradicionais. Você pode ter antena aí que está acoplada, por exemplo, no carro, né? Lá na parte de trás do carro, etc. Aquela anteninha pequenininha, bonitinha, para você receber o seu sinal de FM, né? Você pode colocar essa antena, por exemplo, em cima da sua casa também, fazer uma antena enorme, etc. Então, obviamente, que vai ter uma qualidade melhor. E aí, essa antena seria uma antena, por exemplo, para uma rádio PX, né? E, bom, vocês que, por exemplo, gostam de celular, vocês que têm aí um celular que tenha rádio, qual que é a antena aí do seu rádio, da sua TV, né, que está aí no seu celular? Qual que é a antena dela? Onde que está essa antena? Na lateral, professor, no celular, no aro. Então, mas quando você pega, por exemplo, tenta fazer uma recepção de TV, é, é, você consegue aí, será, com isso? Não, tem que Tentou colocar o fone de receber ouvido. TV pelo celular? Não, tem que colocar o fone de ouvido. Isso, Exatamente, porque isso. a antena para a recepção de TV está justamente no fone de ouvido. Então, se você quiser, por exemplo, escutar a TV sem fone de ouvido ou com fone Bluetooth, não consegue. Por quê? Porque a sua antena é justamente aquele né, o fio do, do seu
né, o fio do fone de ouvido. Né? Então você tem antena. Você tem antena. Os rádiozinhos AM mais comerciais aí da década de 80, 90, nem sei se vocês. Né? Hoje o pessoal já não usa mais AM, mas enfim, eles também têm, né? Mas particular o AM comercial, esses rádios mais comerciais, a antena ela tá normalmente, se ela não está externa, né, com uma telescópica, ela está aqui, ó, dentro dentro do rádio, né? E ela é feita aí com núcleo de ferrite, né? Então ela tem aí o núcleo de ferrite, ó, tá? É esse cara aqui, ó, né? Então é um núcleo de ferrite já com uma bobina, né? E uma característica desse cara aqui é que ele fica, essa antena aqui fica altamente direcional, né? Então às vezes você vira o radinho, né? Você dá um 90 graus no radinho, você já não escuta mais nada, né? Por quê? Por conta dessa característica aí dele, né? Mas é um cara que facilita bastante a recepção, né? Facilita bastante a recepção e deixa essa antena aí, que seria né, um transtorno aí pro lado de fora do rádio, para dentro do rádio, uma coisa aí que não aparece, né? Então é uma coisa aí que vendeu muito bem aí antigamente, tá? Ela não aparece externamente, mas internamente a gente tem essa bobina aí, né, ocorrendo. Um outro cara que a gente tem aqui, ó, é esse capacitor variável, né? Esse capacitor variável. Então, ele é esse quadradinho aí, ó, né? Esse quadradinho aí. E aqui do lado a gente tem também uma foto aí dele, ó, né? Desse dispositivo, né? Esse capacitor variável, o que ele é? Ele é um capacitor com núcleo de ar, né? Então o meio dele é ar e várias chapas, né? Várias chapas. A maneira que você ajusta o dial, né? Você gira esse botãozinho aqui do meio aí, né? Então o dial está justamente ligado aí. Então o que ocorre aí? Aquelas placas elas vão ficando aí uma dentro da outra ou uma totalmente fora da outra. Né? Então ele faz aí esse movimento de giro, faz com que parte das placas internas elas façam giro. E elas são colocadas em meia-lua, né? De forma que quando estiver totalmente externo, dá uma certa capacitância pequena, e quando ela está totalmente uma dentro da outra, né? Então com as placas fechando e executando a meia-lua, elas têm aí a maior capacitância possível, né? Então é esse cara que faz a variação de osciladores, por exemplo, que ajuda a gente a sintonizar realmente o nosso tempo. Então, é uma maneira que a gente vai movimentando o dial, né, para ajustar e pegar outras emissoras, o que a gente está mexendo, o que a gente está trabalhando aí, principalmente é este capacitor variável. Tá? Existem rádios do tipo rádio de carro, né? Então eram rádios bons também, melhores, né? E que era o ajuste não se fazia aqui, mas se fazia na bobina, né? Então existia uma bobina com núcleo magnético e conforme você ajustava o dial, aquele núcleo magnético entrava mais ou saía da bobina. Também é uma técnica muito utilizada, né? Então, mas o que acontece? A bobina era maior, né? Então, fisicamente ela era maior, então ela era menos utilizada nesses rádios portáteis aí, como o da foto, né? Aí outras coisas que ele está mostrando é o alto-falante, o alojamento de pilhas. Eu mostro para vocês aqui mais uns dois carinhas aqui, ó. Esse conjunto aqui, ó, né? E esse conjunto aqui, ó. Né? Então temos aí um, dois, três carinhas aí quadradinhos, tal, com um risquinho ali no meio, tal, que são indutores, né, ajustáveis aí. Na realidade são transformadores que a gente vai ver ao longo da aula aí, né? Você vai ver o uso desses caras. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Já tinham visto um radinho desse aberto? Desculpa a foto, mas foi a melhor que eu achei, viu? Por incrível que pareça, a internet tá fraca com essas fotos.
Eu já fucei um desses daí já, professor. É legal isso aqui. Já, na escola técnica, né, a gente fez basicamente duas grandes montagens, né? Então a gente tinha uma disciplina lá de prática profissional e a primeira montagem que a gente fez lá no primeiro ano, eram 2 anos a disciplina, então no primeiro ano a gente fez uma fonte, né, regulada de tensão, praticamente lá saía lá de uns 2 volts, 3 volts até 12 volts, 13 volts, né? Mas a gente fez tudo, inclusive a caixa, né? A pintura, etc. A gente fez toda ela, não tinha nada, né? Nós fizemos todo o processo, né? Foi muito legal. E no caso, aí no segundo ano, o plano era fazer a mesma coisa com rádio, só que aí, infelizmente, deu problema lá com o fornecedor do kit anterior, tal, que era um kit mais. Né, era um kit mais tranquilo de ser desenvolvido, de ser trabalhado, mas era um kit que para a gente aprender era melhor, né? Porque você ia montando mais coisas, tá? Inclusive, era um kit que na época tinha FM, né? Então, mas nós acabamos, na nossa turma, a gente acabou montando rádio AM mesmo. Mas passamos por todas as etapas, inclusive a etapa da gente ajustar a frequência, ajustar todos os canais dele. Então, foi muito interessante, né? Eu acabei montando um desse aí e minha mãe ganhou e usou bastante tempo esse radinho, viu? Bom, o que é a sensibilidade, então, do nosso receptor, né? Então, ela é importante para a gente observar o desempenho, né? O desempenho do meu sinal. Então, a sensibilidade é uma coisa muito importante aí para a gente ver como é que o nosso rádio está funcionando e o comportamento dele. Então, ele vai definir aí qual que é o sinal mais baixo que vai chegar na minha antena que eu ainda consigo escutar, que dá para a gente, né? Opa, aqui estou sintonizando aqui a minha rádio, né? Então, essa é a sensibilidade, o quanto que a gente pode escutar, qual o nível mais baixinho aí que a gente ainda pode detectar e fazer uma comunicação aí confiável, né? Então, seria alguma coisa hoje do tipo, olha, peguei aí 2 rádios, sintonizei na mesma estação e saí com o carro lá na mesma direção aí, né? Então, aquele rádio que conseguir receber aquele sinal da mesma emissora, né, o mais longe possível seria o mais sensível, né? E aquele que abandonou a estação rapidinho seria o menos sensível, né? Então, é o quão longe que eu posso detectar esse cara aí. Obviamente, isso é a nível de tensão, né? A nível de decibéis que está chegando no nosso rádio. Bom? E o que é a seletividade? Então, a seletividade é justamente a capacidade do meu receptor em separar, né, uma estação das outras, né? Então, ele pegar uma determinada estação, né, e mesmo com a presença de outros canais que existem, né, ela não os receber, ela não interferir, né? Então, é a capacidade de você selecionar uma única estação, né, dentro das diversas estações que você tem. Obviamente que isso deve ser capaz de você mudar isso, né? Você tem que mudar. Então, por exemplo, eu comentei com vocês lá que lá no técnico também eu montei um radinho de galena, né? Então é um radinho simples, basicamente é a antena, um transformador, um capacitor variável para tentar sintonizar alguma coisa, um diodinho a germânio e já o fone de ouvido, né? Então basicamente o rádio era isso aí, esse rádio galena é bem simplesão mesmo, bem o mínimo possível aí, né? Então
a gente tentava receber. E aí o que acontece? O que é a sensibilidade desse rádio? Então, obviamente que esse rádio de galena, por não ter nenhuma etapa amplificadora, nenhuma capacidade de aumentar o sinal que está chegando na antena, ele é um rádio com muito baixa sensibilidade. Né? Muito baixa sensibilidade. Então, meu sinal tem que chegar forte para que ele seja reproduzido. Né? E aquele capacitor variável que a gente coloca na entrada para tentar fazer uma seletividade, ele às vezes não servia de nada. No caso do meu rádio de galena, não sei se era porque a gente estava lá muito perto da torre de transmissão da Globo, ele só pegava Globo, a Rádio Globo no caso, né? E eu não consegui sintonizar mais nada, infelizmente. Mas a Globo pegava aquela beleza, né? Então essa chegava bem, mas infelizmente não deu para pegar uma outra emissora, né? Então essa infelizmente não consegui aí nos nossos testes aí de recepção AM. Ou seja, meu rádio não tinha seletividade nenhuma, né? Nenhuma, porque eu não conseguia, né, anular a entrada da Globo, da Rádio Globo, né? Só pegava a Rádio Globo. Então isso também é uma não tinha outro sinal que chegasse ali. Né? Isso era bom do ponto de vista, olha, estão recebendo um sinal. O problema é que eu não conseguia selecionar um outro canal. Né? Então essa é a ideia de seletividade. Tudo bem? Vocês já passaram naquela região do Brás ali durante o dia, pegando um rádio FM e tal? Vocês já escutaram lá uns pastores bolivianos ali pregando? Ali não, professor, mas na Paulista ali é muita rádio pirata nas sintonias de algumas rádios. E ele cobre, né? Acaba cobrindo o sinal da gente, né? Então esse é um grande problema, né? Na seletividade. Mas não porque o nosso rádio é um rádio ruim ou pouco seletivo, mas porque ali na Paulista é um local problemático, porque tem muitas antenas ali, né? Então esse já é um problema. Então isso atrapalha muito a recepção, porque o sinal chega muito forte e às vezes ele atravessa, ele ultrapassa as características os blocos de radiofrequência que vão efetivamente fazer a seletividade do sistema e o sinal já é injetado diretamente no demodulador. Isso acontece muito aí, você tem essa interferência, por quê? Porque o sinal chega diretamente na etapa de demodulação, né? E a outra coisa é que você tem também essas piratas, né? Então, pastor boliviano e o Diabo A4, né? Que também estão tentando entrar na mesma faixa de frequência que você está trabalhando, né? Então, há todo um padrão de distribuição das emissoras e a rádio pirata simplesmente fura esse padrão. Né? Ela não quer saber. Né? Ela obviamente, para ser selecionada, ela procura um buraco ali. Né? Mas, às vezes, esse buraco está numa região em que para, né, a recepção daquela estação, beleza. Mas em outro local, não. Já tem uma rádio instalada ali naquele local. Então, é muito problemático isso. E às vezes eles instalam no meio de uma estação onde não poderia ter nada. Onde teria que ter justamente uma área vazia. Né? Então eles instalam justamente ali para... Pô, ninguém vai se instalar aqui. Mas ali é uma área vazia justamente para você não ter interferência de um canal no outro, né? Então não é colocado a esmo, não. Existe todo um estudo e eu tenho lá um determinado espaço entre eles, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a nível de televisão, eu tenho o canal 2, que é uma frequência, não tenho o canal 3, por quê? Porque é o dito canal vago, né? E tem o canal 4.
Professor, mas eu te peguei, tem o canal 5. Então, mas o canal 5 ele já está em outra faixa, né? Então, eu tenho uma faixa que vai da 2 até a 4, e aí uma nova faixa que começa no 5 e vai até o 13. Aí você vê, ó, tem o canal 5, né? Não tenho o 7. Professor, mas hoje eu tenho o canal 8, isso é um disparate, mas eles estão em frequências diferentes hoje, tá? Então existe, apesar do número, eles são em faixas de frequência diferenciadas, tá? Então isso tem os buracos. E aí, isso quem promoveu foi o digital hoje, né? Então, na TV analógica, eu não tinha o canal 8, porque entre o 7 e o 9 eu tinha que ter um espaço, era o canal 8, ficava sem nada. Entre o 9 e o 11, também tinha o 10 ali, que era um espaço vago, né? Entre o 11 e o 13 também mais um espaço vago. Então, eles não são, né, coladinhos aí. Ah, mas depois do 13 tem o 14, tá? Ele mudou de faixa novamente, por isso que eles colam. Né? Então, quando é colado, normalmente era mudança de faixa. Né? No caso do 13 para o 14, no 13 você já está no VHF e no 14 já é UHF. Então, é outra faixa totalmente diferente aí. Até precisa de antena diferente e tal. Tem alguns receptores que não pegavam o HF, né? Então você precisa até de receptor diferente. Enfim, e hoje com a tecnologia digital foi possível aí colocar mais canais aí, né? Inclusive canal dentro de canal, né? Então você vê a cultura, você tem a 2.1, que é a cultura mesmo, e os canais 2.2 e 2.3, que são também uma reprodução vinda da cultura, da mesma emissora, com programações diferentes, etc., mas estão na mesma faixa ali, né? Então isso vem do digital, né? Bom, beleza. Tudo bem? Seletividade, sensibilidade?